Esses dias eu recebi uma mensagem de uma irmã lá da igreja, que ela falou: pastor, estou mandando para o senhor porque eu me lembrei, né? Eu me lembrei do senhor, porque ela ouviu alguém dizendo, né, sobre programações e programações para atender os jovens e para chamar a atenção dos jovens para a igreja, né? E ela disse que argumentou o seguinte: olha, se Jesus Cristo não for suficiente para atrair a atenção dos jovens e das pessoas para a igreja, não existe nada que possa fazer. Levante essa bandeira, a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo. Viva essa bandeira. É por Jesus que nós temos que estar aqui. É pelo Evangelho de Jesus Cristo que nós temos que viver. É pelo Evangelho de Jesus Cristo que nós temos que festejar e celebrar, para a glória do seu nome. E como é que nós celebramos isto? Através de pequenos gestos que promovem grandes mudanças. Através de pequenos gestos que promovem grandes mudanças na nossa vida. E esse é o tema que os irmãos têm ouvido aqui por esses dias. E hoje nós vamos falar sobre palavras benditas. Você se lembra do primeiro texto que foi lido nessa noite? Você se lembra do primeiro texto que foi lido nessa noite? Quem tem a liturgia, não vale. Qual foi? 25? Versículo 11. Provérbios 25, versículo 11. A nossa igreja tem uma liturgia, e é importante que você observe na liturgia. O que acontece no início do culto, né, é o que vai acontecer no meio e também no final. Esse texto não foi colocado por acaso. Com maçãs de ouro em salvas, na minha tradução, né? Com maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita a seu tempo. Um dos pecados, né, mais generalizado entre os cristãos é o falar de modo negativo a respeito uns dos outros. Este é o pecado mais generalizado. Muitas vezes falamos sem pensar, né? Não nos lembrando do impacto que essas palavras negativas podem causar sobre a vida da pessoa que foi criticada, ou sobre aquela pessoa sobre a qual foi falada quando chegar aos seus ouvidos. E ela descobrir de onde saiu essa palavra, da boca que saiu esta palavra. Outras vezes, ridicularizamos um irmão, fazendo cerrada brincadeira de mau gosto a respeito de alguma excentricidade dele, ou de alguma falha, né, de algum problema, de alguma dificuldade que ele possui. Pode ser ainda que passemos adiante uma fofoca que nós ouvimos a respeito da pessoa, criado naturalmente por alguém que não tem compromisso e que não se importa com a vida dessa pessoa e não se importa nem mesmo com a vida dele, porque quem transmite uma fofoca é sinal que não se importa com a vida do próximo e também não se importa com a vida dele. Tudo isso nós podemos dizer: mas foi sem pensar. Quando eu fiz, eu não estava meditando a respeito. Eu não tinha pensado como isso ia refletir na vida do meu irmão e nem o que isso significa para a minha vida quando eu falei. Mas temos que reconhecer que em algum momento, quando falamos ou quando usamos de palavras contra o nosso irmão, certamente você vai dizer: não, mas eu não tenho inveja. Aí a pessoa que ouviu vai dizer assim: mas falou como alguém que sente inveja. Ah, eu não tenho ira.
Não diga que eu não gosto dessa pessoa, porque eu gosto dessa pessoa. Mas você falou como quem não gosta. Você olhou como quem não gosta. Você cumprimentou como quem não gosta. Tudo sem pensar. Essa conduta, se você for observar, até mesmo é considerada indigna, até mesmo pelos incrédulos. Pessoa que não acredita em nada, em ninguém, mas não gosta que falem mal dos outros, ou da sua própria família, ou dos seus amigos. Mas o triste fato é que nós, como cristãos, muitas vezes, como igreja de Cristo que nós proclamamos ser, nos conformamos com a presença, muitas vezes, da maledicência no nosso meio. Não tardamos, muitas vezes, para falar mal de um irmão. Não tardamos para falar mal, muitas vezes, do conselho, dos presbíteros, da igreja, do pastor. Às vezes, o que tem acontecido, e que até nós brincamos um pouco hoje, né? É que o pastor gosta bastante de churrasco, mas tem uns que estão extrapolando, estão almoçando os irmãos, falando mal dos irmãos, churrasqueando os irmãos. Isso é sério. Por isso o tema nosso hoje, pastor, mas o tema não é palavras benditas? Sim, mas primeiro nós precisamos observar o que é que está acontecendo lá dentro do nosso coração. Porque eu sou ser humano e você é ser humano. Só que nós cantamos um louvor hoje que precisa acontecer. Se não acontecer, nós somos os mais infelizes de todas as pessoas sobre a face da terra. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Mas você vive diferente de verdade? Ou você canta que Jesus mudou, mas na verdade a mudança não chegou ainda. A mudança não veio ainda, a transformação não veio ainda. Mas o que está acontecendo? Se converte. Aceita Jesus como Salvador da sua vida. Ora como salmista: Senhor, põe guarda nos meus lábios. Um cristão que não se conformava de modo algum com essa situação era um presbítero. Esse presbítero tinha o nome de Tiago. Ele foi presbítero da igreja de Jerusalém. E ele tentou nos ensinar, e tem tentado nos ensinar dia após dia, sobre essa questão, que eu quero tratar rapidamente com você. Tiago, preste atenção nisso aqui. Tiago esclarece que quando nós falamos mal dos nossos irmãos, nós estamos incorrendo num grave pecado. Pecado não é só você defraudar, você roubar alguém, você ouvir palavrões lá fora, a prostituição. Pecado é também falar mal do nosso irmão, é usar palavras malditas. Gente, que coisa feia, palavra malditas, né? Como tem palavras benditas. E lá em Tiago 4,11 ele diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Quando você julga a lei,
não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Mas, espera aí, me esclarece uma coisa, o que é falar mal? Deixa eu dizer para você aqui, falar mal do irmão é dizer a palavra ao seu respeito que o torne desacreditado, desonrado, menosprezado, desprezado, humilhado. Quando nós dissemos alguma coisa a respeito da pessoa, ou do caráter, ou das ações de um irmão. Tiago, lá no capítulo 3, versículo 6, ele fala que a língua descontrolada produz para a nossa própria vida. Vamos ver o que é que ela produz? No versículo de número 6, ele diz assim, que contamina a pessoa por inteiro. Uma língua perversa suja a personalidade de toda pessoa. Você pode ser a pessoa mais ilibada que for, mas se você falar mal de alguém, você não está sujando a vida da outra pessoa, você está sujando a sua própria vida. A Bíblia está dizendo, porque lá em Mateus 15:11 diz que o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto torna o homem puro. Então, você pode estar contaminando o seu corpo todo por aquilo que você fala a respeito do seu irmão, do seu próximo. Aí você vai lá e fala assim, essa pessoa, ela usa drogas, o corpo dela está contaminado, ele é um dependente químico, ele é um drogado, ele é um bêbado, ele é um alcoólatra, ele está destruindo o corpo todo dele. E você é igual, porque você fala mal do seu irmão, porque você fala mal das pessoas. E quando você fala mal das pessoas, você contamina todo o seu corpo, porque o seu coração está contaminado, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Porque segundo o próprio Cristo, lá em Marcos 7, 20 e 23, do interior do coração dos homens que vêm as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, e assim por diante. É de dentro do coração que parte as coisas. Bem, então quem fala mal, contamina o seu próprio corpo. Então esse é um dos motivos que você não deve falar mal de ninguém. Tiago ainda fala sobre o que a língua descontrolada pode fazer na vida do outro. Bom, já é ruim para nós, mas ele diz também a respeito do que isso pode fazer na vida do outro. Lá em Provérbios 12, 18 diz que uma fagulha incendeia, todo um bosque, incendeia todo o curso da vida de uma pessoa, destrói a vida de alguém. Quando alguém faz um comentário maldoso, onde os boatos ganham espaço, a fofoca, entra mansinha, como amiga e companheira de muitos lábios e de muitos corações. Diz que vai incendiando e vai queimando e vai provocando a destruição. Grandes incêndios começam por onde? Por uma pequena faísca, mas causam grandes destruições, arrasa a floresta, destrói vidas. Uma palavra maldita, ela destrói a vida de uma pessoa. Às vezes, foi sem pensar, foi só uma brincadeira. Quantas pessoas que por causa de uma brincadeira guardam marcas profundas na mente e no coração? Quantas pessoas
por palavras malditas, até mesmo dentro da própria casa. Não conseguiram alcançar aquilo que pretendiam, porque ouviram um dia a respeito. Você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. Como isso se aplica a nós? Se eu falar mal de alguém, eu estou afirmando que sou melhor do que o outro. Quando eu falo a respeito de alguém, quando eu falo mal de alguém, estou dizendo que eu sou melhor do que aquela pessoa. Isso prova que eu já estou desobedecendo o mandamento, isso prova que eu já estou sendo um Adão lá no início, cometendo o pecado da desobediência, porque eu já estou julgando o meu irmão. Eu já estou desobedecendo o mandamento, estou julgando. Quem fala mal do irmão está desprezando o Pai que o criou a sua imagem e semelhança. O Carlinhos foi criado, ainda que vocês não acham assim, um cara assim bonitão, né, tal, né? Tudo bem, né? Não, estou brincando, ele é um cara bonitão, né? Mas ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando você fala dele, você está falando da imagem e semelhança de Deus. Então você tem que dizer, você é lindo, você é maravilhoso, porque se a imagem e semelhança de Deus é muito bonito mesmo. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Agora, como é que nós podemos falar mal de alguém que é criado à imagem e semelhança do Senhor nosso Deus? Quem Ele remiu, como nós recebemos esses irmãos lindos e maravilhosos aqui à frente, e que hoje nós aplaudimos, mas amanhã nós botamos o dedo e dizemos, mas está fazendo, lá fez pública a profissão de fé, mas onde é que está agora? Não. Ainda que o irmão venha a cometer um erro ou pecado, o seu irmão não deve falar dele. A responsabilidade nossa é de ensinar. Qual que é o nome da sua filha mesmo, Mauro? Cadê? A Lívia? Lembra que eu peguei a Lívia pelo braço? Aqui, né, Lívia? Não esquece mais disso, hein? Responsabilidade sua é de ir lá, pegar o irmãozinho pelo braço e dizer, meu irmão, vamos caminhar um pouquinho junto. Estou sentindo que você precisa de alguém do seu lado, e olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Ensinar, dizer, meu irmão, eu sou um pecador como você. Eu preciso da graça de Deus como você. Você não é diferente de mim, não. Eu sou pecador, vamos caminhar juntos. Encorajar, aconselhar, a fim de que esse irmão seja edificado, seja abençoado. Para concluir aqui, nós fomos chamados para dizer palavras benditas, palavras que edificam, palavras que fortalecem, palavras que enaltecem, palavra que quando você diz, a pessoa fala assim, eu ganhei meu dia hoje. Olha, não precisa acontecer mais nada na minha vida, eu ganhei o meu dia hoje. A pessoa olhou para mim e falou assim, puxa, mas como você está bonito hoje, como você está bonita hoje. Né? Puxa, que sorriso bonito que você tem. Esses seus olhos falam muito. Quando o Senhor nos chamou lá em Abraão, porque nós não fomos chamados agora, não fomos chamados lá em Abraão já, lá em Gênesis 12, Ele disse para Abraão, olha Abraão, através de você vão ser benditas todas as famílias da terra. Aí o pastor Tiago chamou o povo aqui na frente e falou assim, irmãos, vocês que são bênção, vão ser bênção sobre toda a cidade de Cerqueira César. Porque Deus chamou vocês para ser bênção. E nós vamos ter muitas células aqui nessa cidade. Qual o objetivo? De fazer e tornar essas células, e tornar essas casas lugar de bênção, lugar de casa de paz. Mas agora você imagine
Nós vamos fazer uma reunião aqui, né? Nós 4 aqui, hein? Ai. O assunto é bom aí, né? A célula está todo mundo edificado, mas aquele irmãozinho está difícil, não? Olha, eu não sei, viu? Só pela misericórdia de Deus para ele mudar mesmo. Olha, não vai dar certo não, viu? Você que é do conselho, Wagner, dá um jeito lá, rapaz. Chama no conselho. Ah, aquele é embaçado, que isso? Não, onde já se viu? O irmão passado, né? O que você vai fazer com a sua célula? Deixou de ser célula. Já se dividiu. Já não é mais uma célula. É um grupo dividido. Se tu uma bênção. E você foi chamado para abençoar todas as famílias da terra. O nosso mestre Jesus. Jesus, ele se encontra com a samaritana. Perdoa a samaritana. Ele se encontra com a mulher pecadora. Ele perdoa. Ele se encontra com a prostituta. Ele perdoa a prostituta. Ele se encontra com a criança. Ele diz, que é os pais dessas crianças que deixam essas crianças correndo por aqui e as crianças vêm toda hora perto de mim, eu não gosto muito de criança. Não, ele diz assim, olha, por favor, deixa o Robertinho vir aqui na frente. Deixa ele vir aqui, né? Deixa as crianças que venham aqui. Crianças são pessoas importantes na vida da igreja. Jesus diz, deixa as crianças que venham até mim. Jesus é o Senhor que conhece todas as coisas. Mas ele se encontrou no meio dos seus discípulos. Ele chamou, mas ele chamou de propósito para nos ensinar. Aí ele chamou lá um Pedro e também um Judas. Você já leu a Bíblia e já observou em algum momento Jesus discriminando Pedro ou Judas? Quem era o Judas na vida de Jesus? Era aquele que pegava o pãozinho dele, ia lá no copo de Jesus e molhava o pãozinho dele lá no copo de Jesus. E Jesus sabia que aquele que molhava o pão no seu copo ia traí-lo. Mas você viu em algum momento Jesus dizer, Judas, tira a mão do meu copo. Judas, você deve ser o último. Jesus sabia. Mas Jesus nos ensinou que nós, ainda que nós saibamos, nós não devemos abrir a nossa boca. Ainda que nós estejamos prevendo, nós devemos nos calar. Ainda que nós estejamos com aquilo ali, né? Nós devemos estender a mão, abraçar, estar junto. Jamais dizer palavras malditas, mas sempre bem dizer, sempre abençoar. Com Pedro, Senhor, eu vou te amar, eu amo o Senhor, não tem ninguém vai me dar. Pedro, o Senhor vai me negar, mas não tem problema, eu te amo do mesmo jeito. Jesus amou e amou até o fim, e quando, depois de tudo, ele vai lá, Pedro, tu me amas? Então apacenta o meu rebanho. Pedro, eu quero você apacentando o meu rebanho. Você que me negou, eu quero você apacentando o meu rebanho. Não diz, você me negou, então você está cortado. Não, você que me negou, você vai apacentar o meu rebanho. Jesus nos ensinou a bem dizer, a edificar. Portanto, você que é cristão, use de palavras benditas sempre. Motive. Na sua casa, no seu trabalho, o seu vizinho, os seus amigos, quem você encontrar pela rua, diga palavras benditas, comece dizendo um bom dia para todo mundo. Seja um vereador de Cristo Jesus sobre a face da terra. Sabe por quê? O que o vereador faz? Principalmente em tempo de política. Oi, 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 oi. Faz igual o Neymar, eu estou aqui, ó. Né? Seja um vereador de Cristo sobre a face da terra. Dê bom dia para todo mundo. Alguns dizem que o vereador dá bom dia até para cavalo, né? Dê bom dia para todo mundo, não importa, mas dê bom dia. Cative as pessoas. Incentive as pessoas. Fale bem, não fale mal. Ame. Abençoe. E aí você vai poder cantar.
Jesus Cristo mudou o meu viver. E eu quero concluir com a palavra de Paulo aqui. Lá em Filipenses 4:8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Encha a sua vida de palavras benditas, porque isso vai bendizer o seu corpo e vai bendizer a vida da pessoa. Mas a palavra maldita vai maldizer, vai contaminar todo o seu corpo e vai fazer mal para o seu irmão. E o que nós aprendemos é: ser tu uma bênção. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, seja isso que ocupa o seu coração. Amém? Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, é muito complicado viver a Tua Palavra. É muito difícil viver a Tua Palavra. E eu, como ser humano, eu tenho dificuldade, Senhor. Nós temos dificuldade, Pai. Mas nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor faça isso na nossa vida. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, bendizer e não maldizer. Queremos, Senhor, meu Deus, semear a Tua palavra, o Teu amor, a Tua graça, a alegria, a paz, Senhor, meu Deus, nos corações dos nossos irmãos, nos corações de todas as pessoas que convivem conosco, para que eles vejam em nós Jesus Cristo. Ó Deus, usa-nos, nós pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, e sara, Senhor, meu Deus, o nosso coração. Sara, Senhor, meu Deus, a nossa vida. Sara a nossa mente, Senhor. Sara a nossa carne, Senhor. Por Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém. Amém.